Estamos de volta com a série de estudos sobre o Espírito Santo e o penúltimo estudo dessa série nós vamos estar apresentando hoje, falando sobre símbolos do Espírito Santo, ou quem sabe em figuras e símbolos. Você que tem nos acompanhado, independente na Rádio 97 ou através do canal no YouTube, tem percebido que foi muito recorrente na série de estudos palavras tais como Espírito do Senhor, Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Espírito ou Espírito Santo. Assim como quando trabalhamos também a série E Recebereis Poder, utilizamos o verso de Atos 1:8, onde o capítulo 1, verso 8, onde diz: E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Porque é a promessa da concessão do Espírito Santo e a habilitação para pregar, começando no contexto da própria Jerusalém, de Judéia, Samaria e avançando até o mundo. E isso aconteceu, de fato, no primeiro século, os discípulos fizeram isso. E o que queremos trazer nessa mensagem? De que, eu até falei, vou voltar a repetir agora, não é essencial, está escrito no livro Atos dos Apóstolos, né? Que não é essencial que sejamos capazes de definir exatamente o que seja o Espírito Santo. É claro que fala da sua função, e isso é o fator mais importante, do que a sua natureza. Ela fala que a natureza do Espírito Santo é um mistério. Os homens não a podem revelar. Pode reunir passagens da Bíblia e dar um significado humano, mas a aceitação desses pontos de vista não vai fortalecer a igreja. Tá? E para um assunto demasiadamente profundo para o entendimento humano, o silêncio é ouro. Isso também não nos isenta de estudar, de falar, de pesquisar sobre o assunto, de orar sobre o Espírito Santo, pedindo a Deus o Espírito Santo. Eu até falei, o problema não é com respeito ao Espírito Santo, mas a quem eu vou estar pedindo, a quem eu vou estar me dirigindo. Talvez seja algumas inconsistências no que diz respeito a isso. Então eu quero estar trabalhando essa mensagem. E nós trabalhamos bastante, não é questão de reunir textos, né? Porque a gente reuniu bastante, eu verifiquei do Gênesis ao Apocalipse, em cada livro que falava sobre o assunto, desde os livros históricos, livros poéticos, livros proféticos, os evangelhos, as cartas e, por fim, o Apocalipse. E trazendo mais dois temas, falando sobre os símbolos do Espírito Santo, que geralmente apresenta na Bíblia, aparece na Bíblia, e, por fim, o último estudo que eu vou estar trazendo, se Deus nos permitir, na próxima semana, falando sobre a Trindade, uma luz crescente ou apostasia. Então, é um tema bastante chamativo, né? A gente vai estar trabalhando e está voltado mais para o contexto histórico, um resumo do contexto histórico, como se desenvolveu a doutrina no contexto da história, e muitas vezes a gente passa batido por isso. De onde ele vem? De onde surgiu? O que aconteceu? Houve mudanças no próprio contexto dela? Né? É fundamentado pela palavra de Deus? É claro que a, a Bíblia ela traz-nos uma luz crescente em vários aspectos. A gente está atento a isso. Amós, capítulo 3, verso 7, fala sobre isso, que de certo o Senhor Deus não fará coisa alguma sem revelar aos seus servos, os profetas. Então, há mensagem no próprio contexto das profecias. Se você analisar, eu já trabalhei essa série tanto na rádio quanto também no YouTube, os quatro impérios, Babilônia, os Medos e Persas, Grécia, Roma em dois momentos. Há uma luz crescente em relação a isso, tanto para o próprio Daniel, ou para o próprio Nabucodonosor, que recebe o sonho lá na estátua, em Daniel 2, Daniel, capítulo 7, 8, 9. Há um acrescentar de informações, mas essas informações não tiram informações anteriores. É só uma pequena ideia, né, do que vamos estar trabalhando no próximo tema. E hoje, símbolos do Espírito Santo. Hoje, antes de entrarmos no tema em si, quero te convidar a termos uma palavra de oração, preparando assim o nosso espírito para receber a mensagem. Eterno Deus, amorável Pai, graças te rendemos pelo cuidado, a proteção, porque até aqui nos tem guiado o Senhor. Nesse estudo, nessa série de temas, e pedimos a iluminação do Espírito Santo do Senhor para tocar em nossa mente, em nossa voz, para aqueles que vão estar ouvindo, quem sabe assistindo essa mensagem, que ela possa ser relevante, que ela possa tocar a mente e o coração, que possamos apegar-nos à palavra do Senhor, aquilo que o Senhor nos ensina, nos oferece. Nós rogamos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Então, símbolos do Espírito Santo ou em figuras e símbolos. Uma figura que aparece com respeito à água. Tá? E falar sobre a água ela é indispensável para a vida. Estou até fazendo uma eletiva com uma turma do ensino médio falando sobre a água, a função, a importância da água. Então, diz que onde não há água, não tem vida. Assim, ela é essencial, é um dos símbolos, né, do Espírito Santo, da presença do Espírito Santo. Joel 2,23, há a promessa na concessão, de conceder o Espírito Santo na figura da chuva temporã, da chuva serôdia. Houve um cumprimento parcial em Atos capítulo 2, onde foi concedido o dom do Espírito em uma quantidade considerável, mas uma porção maior para a conclusão da obra. E aqui eu poderia citar para vocês outros textos, como Isaías 44:3, Jeremias 2:13, fala sobre isso, onde ele fala que o povo de Deus fez dois erros: cavaram cisternas, abandonaram o Senhor e cavaram cisternas rotas que não podem reter água. Abandonou o Senhor. Quem é o Senhor? Manancial de águas vivas, ele apresenta, ele fala. Então o Senhor é esse manancial de águas vivas. E cavaram cisternas. A cisterna representa a nossa própria ideologia, a nossa própria filosofia, aquilo que eu quero fazer com a minha própria sabedoria para alcançar a salvação. E Oséias 6, verso 3 também, onde fala: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, porque ele virá a nós como a alva será a sua saída, e ele, como o amanhecer do dia, ele virá a nós como chuva serôdia que rega a terra. Então, o próprio Senhor que vem sobre nós está mencionando sobre isso. E João 7, 37 a 39, é mencionado de que no último dia, o dia da festa, Cristo então se apresentando, falando quem quiser venha a mim e beba. E ele fala, ele apresenta a referência de que venha e beba, ele fazia referência ao Espírito Santo que ele havia de conceder. O próprio João, ele fala, né? Aquele que vem após mim, eu não sou digno de desatar as sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, que é outro símbolo que eu vou falar. Então, aqui menciona, venha a mim e beba. E Jesus, ele concede depois, em Atos 2, justamente isso. É ele que concede o dom do Espírito. Então, a água é um dos símbolos da presença do Espírito. Mas quem é essa água? Né? Quem concede essa água? É o próprio Cristo. Ele fala, o Senhor, o manancial de águas vivas. Então, isso é um atributo do próprio Cristo, de conceder o Espírito. E é um dos símbolos a água, que traz vida, que revitaliza. Você vê aqui o nosso espaço, né, gramado, esse período de chuva, então traz vida. Em Salmo, né, fala sobre isso: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e noite. Ele será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, não murcha suas folhas. Não são assim os ímpios, que são como a folha que o vento espalha. Então é um símbolo apropriado, né, do Espírito, da presença de Deus em nossa vida, da presença do Espírito que o Senhor quer conceder para mim e para você. Um outro símbolo, o vento, e justamente em Atos fala sobre isso, é um vento impetuoso que encheu todo o espaço, né, quando o Senhor concede o Espírito. Em Gênesis 2,7 fala que o Senhor formou o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas o fôlego de vida e ele passa a ser alma vivente. Ezequiel 37, verso 7 fala que um vento ali tocando aos ossos secos e traz vida. E o próprio texto também, que eu quero fechar falando sobre o vento, em João 20, verso 22, onde em miniatura Cristo sopra sobre eles e diz: receba o Espírito Santo. Tá? Dá um símbolo de vida, vento, ou ruach, né? Pneuma, onde no contexto da própria criação diz que Deus, ao criar o homem, pega dos elementos da terra, forma ali, sopra no seu nariz o fôlego de vida, o homem passa a ser alma vivente. Quando morre, o espírito volta a Deus e o pó volta à terra como era. A vida volta para Deus, porque é Deus que concede a vida. Então isso é um atributo de Deus. Deus pode
fazer, Deus pode conceder, né? E então aqui é mencionado, né, um dos símbolos, acho que um vento, e na própria entrevista de Jesus com Nicodemos, ele fala: o vento sopra onde quer, você não vê de onde vem, nem para onde vai. Assim também é todos aqueles que é nascido do Espírito. Você não vê o vento, mas você sente o efeito, você sente o toque, a transformação na vida daquele que é nascido do Espírito Santo de Deus. E como é representado isso? Não é eu debater teologicamente sobre a natureza do Espírito, mas sobre a função, os dons, o fruto do Espírito, que é amor, é paz, é longanimidade, é bondade, é mansidão, temperança. E isso representa que, de fato, eu fui nascido do Espírito, que você foi nascido. Não é o fato simplesmente de falar línguas, ou de curar, de falar profecias. Não, não é simplesmente isso, mas é a mudança. A Bíblia diz que pelos seus frutos, ou pelo fruto, o conhecereis. Então é importante entender essa verdade, essa transformação que a palavra, mediante a palavra de Deus, o estudo da palavra, a oração, a comunhão, de interiorizar a palavra de Deus, né, vai estar fazendo na minha vida, né? A mensagem diz que foi lavados pelo sangue de Cristo, uma representação daquilo que a palavra do Senhor pode fazer na minha e na sua vida. Avançando sobre um outro símbolo, né? Fogo. Em Hebreus 12, verso 29, diz que Deus é fogo consumidor. Tá? E por isso acreditamos que Deus e Cristo se manifestam como um fogo, não somente para o juízo, mas também para revestimento de poder e purificação, que é um dos símbolos. Mateus 3,11, a mensagem, né? O João, ele fala assim, olha, vem aquele que é mais poderoso do que eu, não sou digno de desatar as sandálias, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, purificação, transformação. Então, quem é que iria batizar com fogo? Seria o Espírito que batizaria ou Cristo batizaria com o Espírito Santo e com fogo? Então percebe que a nossa mensagem ela tem a ver com isso. Não é questionar o Espírito, a obra do Espírito, os frutos do Espírito, os dons do Espírito, mas de quem realiza isso. É um terceiro ser coeterno, com Deus e com Cristo? É Deus e Cristo que realiza isso. Que é a água, que pode trazer a água, que pode trazer, que é esse fogo que pode fazer essa transformação em nossa vida. Que me batiza com o Espírito Santo e com fogo. O fogo aquece, ilumina, Isaías 4. Deus se manifestou várias vezes ao seu povo numa coluna de fogo. Êxodo 13, 21 diz que na nuvem e no fogo, ou a coluna de fogo, para aquecer, iluminar, proteger, o símbolo da proteção da presença do Senhor. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala sobre isso, que bebia de uma pedra espiritual que seguia. Essa pedra era Cristo, o soberano, o incriado, o eterno. Ele fala assim, ó, minha presença não irá, não em pessoa, porque não vou consumir esse povo, mas meu anjo estará, falando desse anjo como o próprio Cristo. Quando está em combate, Miguel é uma representação do próprio Cristo, aquele que deve ser adorado tanto quanto Deus, pois é filho de Deus. Isso é muito importante. E ele diz assim, ó, por isso relacionamos o fogo ao Espírito Santo. Então, no Pentecoste, o Espírito desceu em forma de línguas de fogo, Atos 2, verso 3. Então foi concedido o Espírito Santo. Ele fala, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E no próprio Atos 2,33 menciona quem é que concede. Naqueles 10 dias que a igreja estava em oração, em comunhão, Cristo já havia sido glorificado, volta para o céu. Ele também se coloca a interceder juntamente com os discípulos para a descida do Espírito Santo. Eles não saem de Jerusalém antes de ser revestidos de poder. E cumprindo-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, tinham tirado as suas farpas, suas divergências, estavam em comunhão ali. E naquele dia, o ser infinito se revela, se manifesta em poder, o soberano concede a Cristo da plenitude, e Cristo então concede à igreja. Lá fala muito claro, Atos 2,33, eu não vou ler o texto, você pode ler caso queira, que ele recebendo da plenitude concede isto que vedes e ouves, que foi o dom, que naquele contexto
a habilidade de falar a língua das nações. Então, olha as diversidades, né, de dons, de ministérios. Foi dado à igreja, primeiramente, profetas, apóstolos, pastores, discernimento de espíritos, falar línguas, interpretação de línguas. Então, ali, na representação de 15 a 16 nações ou de línguas, foi a habilidade de pregar a língua das nações. E eu até tenho 2 temas, falei domingo passado sobre isso, né? O Pentecoste, o dom do Espírito, 2 mensagens falando sobre essa questão. Então, o dom de línguas, se nós nos reportarmos lá em Gênesis 11, de uma só língua Deus dividiu. Não era nem para ter acontecido nesse aspecto, né? Era uma só língua, Deus falou para que ele se espalhasse e povoasse a terra. Falaram, não, nós não vamos fazer isso. Vamos reunir em um só lugar, vamos fazer uma cidade, uma torre cujo cume alcance o céu. Vamos averiguar as causas do dilúvio. Deus disse que não haveria mais trazer um dilúvio. Não, vamos verificar. Os questionadores, os filósofos, né, deste mundo, nada contra a filosofia, estou falando da filosofia deste mundo, de querer fazer as suas ideias sem Deus. E Deus então confunde as línguas, surgem ali as diversas nações, e eles se espalham e povoam a terra. Então o que acontece no Pentecoste é justamente isso. Deus, dos discípulos que eram, na grande maioria, pessoas que falavam o aramaico ali, ele dá a habilidade de falar a língua das nações, espalhados, que estavam ali, que vieram para a festa. Então, o fogo representando esse poder, essa veemência, esse vento, que ali no mesmo contexto aparecem as 2 coisas, como fogo e vento em Atos 2. Mas quem é o agente, quem é que concede o dom, a habilidade, que concede o poder? Recebereis poder, ou descer sobre vós, é o próprio Cristo. Ele recebe a plenitude de Deus e concede à igreja. Atos 2, verso 33, você pode ler, caso tenha dúvida. Um outro símbolo, pombo, onde é usado ali, em Mateus, em Lucas, fala sobre isso, João, onde após o batismo de Jesus, ou no batismo de Jesus, vê o Espírito Santo descendo em forma corpórea, um comentário falando sobre isso como ouro polido, como pombo sobre ele. Agora, interessante, o pombo, a pomba, no contexto do sacrifício, ele era um símbolo de quem? Do Espírito ou de Jesus? Interessante que até nesse aspecto, quando João fala assim, ó, eis o Cordeiro, ele até menciona, eis o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo, que era um dos símbolos de Cristo, o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Mas, para aquelas pessoas que não tinham uma situação financeira, os pobres, eles levavam 2 pombinhos, que aliás o próprio José e Maria, os pais de Jesus, aqui no contexto terreno, levaram na apresentação de Jesus os pombinhos, representando a sua pobreza no sentido aqui terreno. Levaram isso, era um símbolo também do próprio Cristo, do manso e humilde. Então o próprio pombo em si, que é atribuído como o símbolo do Espírito, como uma terceira pessoa coeterna, era um símbolo também do próprio Jesus, que alcança tanto os ricos quanto os pobres. Ali você podia sacrificar um novilho, um cordeiro e um pombinho. Deus, ele vai além da igualdade, da equidade. Ele dá condições diferentes ou situações diferentes. Então, os 4 evangelhos, eles insistem em mostrar essa questão da pomba, né? Que é atribuído como um símbolo do Espírito, mas que de fato também é um símbolo do próprio Cristo, mostrando sua brandura, doçura, amabilidade, inocência, suavidade, paz, pureza e paciência, que de fato é um símbolo de Cristo. Ele fala, vinde a mim, todos estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Tá? Então é de fato um símbolo do próprio Cristo. Tá? O pombo, assim como o cordeiro, é um símbolo de Jesus. Avançando, e até falei, né? Não tinha citado o texto, mas caso você queira olhar depois, Levítico 1, verso 14, Lucas 2, 24, é um símbolo do sacrifício, 2 pombinhos eles levavam. É também um passo que leva um símbolo do amor, em Cantares, né, de Salomão. Aí vemos várias citações da pomba como sinal de carinho. Os seus olhos são como as das pombas junto às correntes das águas, lavados em leite e postos em engaste. Falando do amor
do próprio contexto de Salomão, né, Sulamita, sua esposa, mas também representando aquilo de Cristo com a sua igreja, falando sobre essa beleza, os seus olhos, né, como engates, falando dessa brandura, dessa pureza, desse amor que deve haver entre Cristo e entre a sua igreja. E quem sabe também, por que não, entre marido e esposa, dessa pureza, essa beleza, esse amor, é muito importante. E Salomão fala muito isso, né? Muitos até interpretam mal, né? Falando que Salomão está falando de pornografia. Não, está falando da pureza, do amor que deve haver entre o esposo e a esposa. Paulo está escrevendo na carta aos Hebreus: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, mas aqueles que se dão à prostituição e os adúlteros Deus os julgará. Então há um contexto onde pode ocorrer isso. Entre um casamento monogâmico, né? Entre o esposo e a esposa, aquilo que foi criado lá desde o início, onde Deus coloca um homem e uma mulher, serão ambos uma só carne. Então é bem colocado, é bem explícito a mensagem daquilo que Deus colocou na sua palavra desde o início. Um outro símbolo, o azeite ou o óleo, Salmo 133, verso 2, fala sobre o azeite ou óleo precioso. O azeite ela tem vasta aplicação na vida oriental, servindo de alimentação, iluminação, lubrificação, vitalizar a pele, os cabelos, além de curar certas enfermidades e feridas. Então, o azeite ou o óleo representa frescor, abundância, luz e remédio. Percebe quantas atribuições, né? Falando sobre o azeite ou o óleo no contexto literal. Então, por que não usar isso para o contexto espiritual, né, daquilo que o Senhor quer e pode fazer na minha e na sua vida? Então, os israelitas usavam um azeite especial para a unção de sacerdotes e reis, chamado de azeite ou óleo da unção. Você pode encontrar isso em Êxodo 30, versos 22 e 33. Então, com azeite se ungia sacerdotes e reis para o serviço do Senhor. 1 Samuel 10, verso 1, 16, 13, 1 Reis 1, 39. Então, era muito comum usar isso, né? O próprio salmista, ele fala: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Então é muito utilizado isso. E nós podemos pedir ao Senhor também que nos unja com o seu Santo Espírito a cada dia. Era também chamado óleo de alegria, Salmos 45, 7. Jesus confirmou essa prática ordenando que se ungisse com óleo, Marcos 6, 13, Tiago 5, 14, onde ele fala chamar os presbíteros, né, ungindo, se alguém está doente, se alguém está enfermo, orar sobre ele, ungindo com óleo. E tem os dois ungidos de Zacarias 4, verso 2 e verso 6, né, que fala sobre essa questão. Quem são os dois ungidos? E ele até fala: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Ele fala: são os dois, representando os dois, o Antigo e o Novo Testamento. E também há uma referência de anjos que estão ali na própria arca da aliança. Havia dois anjos, querubins cobridores, que estavam ali, que recebem essa incumbência também de trazer mensagens, de trazer essa mensagem para a igreja, para as pessoas. O próprio Gabriel, né, em vários aspectos, em vários momentos, quando Cristo se apresenta, ele é a figura imediata, tanto é no próprio Apocalipse, a revelação de Jesus, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e através do seu anjo as notificou ao seu servo João. Então tem essa mensagem, essa incumbência de levar, ou os dois ungidos, né? Antigo e Novo Testamento, os dois ungidos, que recebem dessa unção, dessa capacitação, desse atributo de Deus e de Cristo, do Espírito Santo, e concede para a igreja essa habilidade, com vários atributos, como eu falei aí, né? Com várias funções, do óleo, essa representação de ungir, de purificar, de lubrificar, de trazer vida, de cura, de transformação em nossas vidas. Então era muito usado também, né, esse símbolo, ou é um símbolo da presença do Espírito de Deus na nossa vida. Agora, falando sobre o selo traz a ideia de
pertencer, de possuir, marcar a propriedade. 2 Timóteo 2,19 fala sobre isso. Então, ao colocar o selo como um símbolo, está sinalizando de quem pertence tal coisa, como autenticação do dono. Então, isso serve para mostrar que os crentes em Jesus são propriedades particulares de Deus. 1 Pedro 1,9 fala sobre isso. Então, a igreja diz que somos selados com o Espírito Santo da promessa. Efésios 1:3. Foi selado e recebeste o penhor, ou a entrada, a garantia. O Espírito Santo que nos é concedido, até eu mencionei, né, João 20:22, como miniatura, soprou, receba o Espírito Santo. Em miniatura, ou quem sabe a primeira parcela, o penhor, a garantia de que eu vou resgatar, ou a nota promissória, né, que depois ele resgata, ele deixa ali. Isso é muito usado como figura de linguagem. Então, o Espírito que é concedido em Atos 2, no Pentecoste, quando nós pedimos que nos batize com o Espírito Santo, concedendo porções, habilitação, vou crescendo em graça, em conhecimento, Deus vai me concedendo mais capacitação do Espírito Santo para poder pregar, para poder conhecer, para poder discernir, para poder levar a mensagem. Então, até mesmo a questão dos dons, as habilidades, que é um atributo de Deus, que nos concede através, né, dando-nos o Espírito Santo, os dons, como mencionei, e até faz uma comparação com os membros do corpo, os olhos, os ouvidos, a boca, o nariz, os pés, as mãos, o coração, o cérebro, cada um com sua função. Posso até falar, quem sabe, das mãos, Paulo fala, e até mesmo aqueles membros menos honrosos, nós colocamos honra, damos dignidade, quem sabe, cuidamos de melhor maneira. Um dedinho, ele é simples, mas se você perder, vai fazer falta para você. Os dons, quem sabe cantar, pregar, orar, profecia, ou qualquer discernimento, falar línguas, interpretação de línguas, tudo isso é importante, mas acima de tudo isso, o mais importante é o amor. Paulo fala, mesmo que eu tenha as profecias, que eu possa conhecer todos os mistérios, ter o discernimento, falar todas as línguas, a língua de Deus e dos homens, se eu não tiver amor, serei como um metal que soa, como o sino que tine, mas de nada vai valer. Mas se eu for escolher no contexto de dons, ele fala, procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente profetizar. E profetizar, meu amigo, não é simplesmente revelar coisa A ou B que vai acontecer amanhã ou depois. É compreender o desenrolar da profecia daquilo que já foi nos revelado. Muitas vezes a gente vê muita questão de profecia, de ficar falando A ou B, aquilo aqui aconteceu. Isso aconteceu em diversos momentos, mas a profecia ela está delineada, está claramente mostrada, o desenrolar profético. Daniel, Apocalipse, os livros proféticos, onde fala das principais nações que surgiriam, Babilônia, Medo-Persa, Grécia, Roma em dois momentos, o desenrolar do que está acontecendo hoje, o ecumenismo, essa ligação, e vou falar no decorrer também da série das cartas das igrejas, né? Primeiro século, segundo século, terceiro século, onde começa agora a haver essa unificação. O inimigo ele muda de estratégia, ele que vem com astúcia, com mentira, com engano, com força, que muitas vezes vem pela imposição da força, usando as principais potências do passado, as principais nações, os egípcios, os assírios, depois a própria Babilônia, mas Deus também, da sua grandiosidade, usando esses impérios para mostrar a superioridade de Deus no contexto de revelar. A profecia, ela é um antecipar da história. História e profecia. A profecia, ela mostra com antecedência o que a história revela. A história tem distorções, os homens podem modificar. Eu, quando fazia a faculdade de matemática, tive uma situação bem interessante em relação a isso, onde eu mostrei no contexto profético e histórico o surgimento dos 4 impérios que dividiu Roma, Grécia em 4 partes, ou melhor, Grécia em 4 partes, os 4 generais, e depois Roma em 10 partes. E a pessoa, até o próprio professor falou assim, não, mas na história não mostra isso. Ou porque ela é omite isso, mas os livros mais antigos mostravam isso. Então começa a omitir, onde fala dos 4 generais de Alexandre, que dividiriam, não para a sua posteridade, não para os seus descendentes, mas os seus generais, e depois, posteriormente, Reino do Sul, Reino do Norte, torna Roma. Roma, em um contexto, 168,
até o terceiro, quarto século, depois ela é dividida e torna-se Roma agora cristã, ou Roma papal, a profecia apontando que isso aconteceria. Então aqui os crentes têm sido selados, Efésios 4:30, mas deve ter o cuidado para não destruir a impressão desse selo, segundo Coríntios 1:22. Apocalipse 7, versos 2 a 3, diz que Deus mandará selar os seus para suportarem a grande tribulação. Os selados, vi o número dos selados, 144.000 no tempo do fim, uma representação daqueles que vão estar no período das 7 últimas pragas sem um mediador, porque foram selados já com o Espírito Santo de Deus. E fechando, poder, glória e virtude, que ora pode aparecer como poder, como glória, como virtude, como pessoa, claro, pessoa de Deus ou pessoa de Cristo, ou em alguns momentos falei até mesmo de anjos, mas não de um terceiro ser coeterno e coigual, distinto e separado de Deus e de Cristo. Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis, ou sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. E ainda Lucas 1:35 fala, o Espírito Santo virá sobre você, falando sobre Maria, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Então está bem claro, o Espírito Santo, com todos esses símbolos que eu falei aí, água, vento, fogo, selo, e aqui falando sobre poder, glória ou virtude, ou até mesmo como pessoa, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito. E quem concede esse Espírito? Deus ou Cristo. O Espírito Santo virá sobre você, o poder do Altíssimo. Então ele está explicando, o poder do Altíssimo, o Espírito Santo ou o poder do Altíssimo vai cobrir você. E assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Cristo, Santo, Filho de Deus. Se nós formos pegar o Espírito como terceira pessoa, coeterna, coigual, então nesse aspecto Cristo não seria filho, vamos pegar no sentido literal, figurado, né? Não seria filho do Altíssimo, mas de uma terceira pessoa. E aqui está falando muito claro que o Espírito virá sobre você, o poder do Altíssimo, do qual o Altíssimo? O soberano, Deus, vai cobrir você, e aquele que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Então são alguns pontos que nós trouxemos no decorrer dessa série. Espero que tenha sido útil de alguma maneira. Se quiser falar conosco, estamos aí abertos a isso. Já temos disponibilizado nosso telefone em alguns momentos, tanto para a rádio ou até mesmo para o YouTube, 984-87-2712, onde podemos trabalhar, conhecer. E vamos falar também no próximo tema, fechando essa série, né? Trindade, luz crescente ou apostasia? Justamente vamos verificar que é justamente o quarto império, Roma, 168 a 476 depois de Cristo, Roma império, e depois Roma dividido, as 10 partes que se tornou no que temos até hoje. Foi fazendo modificações, não foi subjugada por um império à parte, ela foi dividida dentro do seu próprio império, as 10 partes, que hoje é a Europa e que surge em todo o contexto político e religioso que nós temos no mundo hoje. Esperamos que a mensagem tenha sido relevante, que a graça de Deus alcance a você, sua família e familiares, que a cada dia venhamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Eterno Deus, bondoso Pai, te agradecemos por essa mensagem, onde fala sobre alguns dos símbolos, pelo menos 7 símbolos, da presença do Senhor em nossa vida, mediante o Espírito, onde atua em nossa vida, mediante, ao falar aqui sobre água, sobre vento, sobre fogo, poder, glória, selo, de que nós pertencemos de fato ao Senhor, que Deus, que o Senhor e Cristo quer nos batizar com o seu Santo Espírito a cada dia, nos concedendo os dons, os frutos, que possamos orar pedindo a cada dia a iluminação do Espírito do Senhor em nossas vidas, para que possamos crescer em graça e conhecimento, sermos batizados, como o Senhor prometeu, a porção dobrada do Espírito para a conclusão da obra, para poder pregar e para que as pessoas aceitem essa mensagem, que possamos pedir ao Senhor essa chuva, o batismo, o tempo da chuva, e é o tempo da chuva, conhecer e prosseguir e conhecer o Senhor, porque o Senhor diz que virá a nós como chuva serôdia que rega a terra. Que seja assim na vida,
na minha vida, na minha família, nos meus familiares, daqueles que nos vão estar ouvindo no 97, que vão estar acompanhando através do canal no YouTube, da igreja visível e invisível, de cada pessoa, independente de qual placa denominacional, não é essa a nossa preocupação, Senhor. O Senhor prometeu que a tua casa será chamada casa de oração para todos os povos. Onde tiver 2 ou mais reunidos, o Senhor promete estar presente, e que assim seja. Que a graça do Senhor nos alcance, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.